Olá, eu sou o professor Alexandre, sou professor de matemática já há cerca de 20 anos, sou mestre em matemática pelo programa do ProfMat, é, cursado aqui na Universidade Estadual de Londrina. Trabalho em Arapongas, né, cidade que é subordinada ao núcleo sindical de Apucarana, e atuo no Colégio Cívico-Militar Marquês de Caravelas. Neste ano, estou atuando em turmas de ensino fundamental. Estou aqui para falar um pouco sobre o plano, né, sobre o planejamento que eu fiz, né, que é sobre cálculo de área de polígonos, né. É, o meu planejamento é para que a gente introduza, né, esse tema de cálculo de área de polígonos, né, trabalhando então com grandezas e medidas. E para realizar esse trabalho, né, introduzir esse conceito de cálculo de área, eu decidi usar o teorema de Pick. O teorema de Pick é um teorema que ele é aplicado essencialmente numa malha quadriculada, né? A figura, o polígono em questão, para se calcular a área dele, ele precisa estar sobre uma malha quadriculada. Então, a introdução do conceito de cálculo de área, a gente vai usar o teorema de Pick, né? E como que a gente realizou o nosso planejamento, né? O nosso planejamento é bem simples, né? Muito simples, inclusive. Né? A gente vai começar ali com um pequeno contexto histórico, né? sobre o George Alexander Pick, né? Dizer um pouco sobre a vida dele, quando nasceu, quando morreu, né? E como de fato a gente pode utilizar o teorema de Pick, como a gente utiliza ele. Né? Então, um contexto histórico bem breve, né? Dizendo que a gente vai que esse teorema é aplicado em polígonos não convexos, né? Daremos na sequência exemplos de que tipo de polígono é esse, polígonos convexos, né? E exemplificando o que é um polígono convexo de um não convexo, né? Na sequência, a gente vai comentar sobre a fórmula de Pick, né? Que para a gente usar a fórmula de Pick, nós precisamos fazer a contagem dos pontos, né? Uma vez que o polígono, né? Está sobre uma malha quadriculada, né? Sobre um plano cartesiano, a gente precisa fazer a contagem dos pontos dos pontos que estão compondo a borda do polígono que vamos calcular a área e os pontos que estão no interior do polígono a ser calculada a área. Então, para a gente usar esse teorema de Pick, nós precisamos fazer essa contagem dos pontos, né, sobre a borda, que a gente chama, lá no teorema ele está indicado por B, né, o número de pontos que estão sobre a borda do polígono, e por I, né, o número de pontos que estão no interior do polígono, né? Então a gente vai mostrar isso para os alunos, né, por meio de uma figura, né? Vamos colocar uma figura sobre o plano cartesiano, sobre uma malha quadriculada, uma malha pontilhada, né? E, e aí vamos marcar esses pontos, a quantidade de pontos B que está sobre a borda, né? E a quantidade de pontos I que está no interior da figura. Então vai ter ali uma figura mostrando isso, né? Inclusive com um exemplo, né, da contagem desses pontos. E aí a gente resolve esse exemplo junto com os alunos. E também vamos colocar ali uma situação de emprego desse teorema, né? Então o teorema de Pick ele pode ser empregado entre outras situações, como é o cálculo especificamente de um polígono sobre a malha. A gente numa situação real a gente pode, numa situação prática, né, a gente pode calcular a área, né, de regiões urbanas, por exemplo, né, regiões muito grandes que se assemelham, acabam, né, por se assemelhar
a figuras poligonais. Então, a gente vai por meio de alguns aplicativos também, como é o Google Maps, né? A gente vai observar as regiões de uma cidade, por exemplo, né? O contorno de uma cidade, de um trecho da cidade. Regiões também que falam sobre preservação, né? Áreas de preservação ambiental que também podem servir de exemplos para a gente colocar o cálculo de áreas, né, no contexto de utilizar a fórmula de Peake, né? Porque essas figuras, embora não são perfeitamente polígonos, né, elas se assemelham a polígonos, né? Então a gente pode, com base nessa figura retirada, por exemplo, do Google Maps, colocá-la sobre uma malha pontilhada, uma malha quadriculada e contornar, né, um polígono, fazer um polígono que se aproxima ao máximo dessa região recortada. E então a gente pode calcular a área aproximada dessa região urbana, dessa região rural também, de uma área de preservação ambiental, né, que pode ser o caso também. Então, inclusive, a gente vai ter um exercício que vai falar sobre isso, né? Então, nós vamos usar aí o GeoGebra, né? A gente pode usar o GeoGebra para isso, né? Para fazer essa transposição desse recorte da figura retirada do Google Maps para a gente colocá-la em cima da malha quadriculada e pontuar, né, esses pontos do interior da figura e do bordo da figura também, né? Na sequência, então, a gente também vai oportunizar os alunos a possibilidade deles praticarem a construção desses polígonos por meio de um geoplano, né? O geoplano que também é um excelente instrumento para a gente construir figuras poligonais aleatórias, inclusive, né? Como é uma das propostas aqui da nossa atividade. Eu decidi, na verdade, usar o teorema de Peake, né? Porque em razão da gente usar o geoplano, né, e mostrar para os alunos toda essa aplicação, pensando um pouquinho na frente, a gente vai ter uma grande oportunidade de mostrar para os alunos a generalização das fórmulas mais convencionais, né, de cálculo de área de polígonos, como é o caso, né, para se calcular a área de um triângulo, de um trapézio, de um losango, de um paralelogramo, né? Porque essas figuras que não são tão convencionais, né? Elas acabam sendo compostas por figuras mais tradicionais, né? Como é o caso do quadrado, do retângulo, né? Então, talvez o grande objetivo dessa aula é que na sequência a gente pode usar essa decomposição desses polígonos que não são tão convencionais em figuras convencionais, né? De modo que os alunos possam observar num polígono, por exemplo, né? Como é o caso do trapézio, retângulo, por exemplo, a presença ali de um retângulo mais um triângulo, né? Ou um quadrado mais um triângulo, né? Então, ou um retângulo e dois triângulos iguais, como é o caso de um trapézio isósceles. Então eu vejo a utilização do teorema de Peake, justamente com o auxílio aqui de ferramentas como o geoplano, como tendo a possibilidade da gente, na sequência, né, demonstrar a fórmula de se calcular a área dessas figuras, né, não tão comuns como já é o losango, né? São figuras convencionais, né? Mas não tão rotineiras como é o quadrado, o triângulo e o retângulo. Então, nosso objetivo é isso. Depois disso, teremos ali duas atividades aqui na apresentação, né? E encerraremos a aula fazendo recapitulando o que a gente estudou, né? E deixaremos proposto lá, vai ficar proposto também duas outras atividades para aprofundamento de estudo. Beleza? Então essa é a nossa aula e vai dar tudo certo.